Vamos falar agora sobre moda, mas para a gente falar sobre moda de uma variável contínua, isso quer dizer aquela variável que tem um intervalo, né? Porque a discreta não tem um intervalo, a variável contínua tem intervalo. Então aqui eu tenho as classes, né? Cada intervalo e a frequência, ok? Então tá. Para isso, nós vamos relembrar alguns conceitos. Então, eu coloquei aqui para vocês o L minúsculo. Quem se lembra? L minúsculo é o limite inferior de cada classe. O L maiúsculo, o que é o L maiúsculo? O limite superior de cada classe. Então, por exemplo, o limite inferior da primeira classe, o L minúsculo, vai ser o 0. O L maiúsculo, o limite superior, é 10. O limite inferior da terceira classe é o 20. O limite superior é o 30. Relembraram? Isso nós já foi falado. O número de classes. Quantas classes que eu tenho? Eu tenho, nesse caso aqui, 4 classes. Depende do número que eu tiver aqui, ok? Então, também vocês sabem disso. Frequência, isso aqui é um F minúsculo, frequência absoluta da segunda classe. Então, eu venho aqui na segunda classe e vou achar a frequência absoluta. Quanto que é? É 3, né? Se eu quiser a frequência da quarta classe, então a quarta classe, a frequência é 2. Se eu quiser a frequência anterior à segunda classe, então a segunda classe, a frequência é 3. A anterior a ela, a frequência é 1, né? E a frequência posterior da segunda classe? A depois, posterior. Então, vai ser a 6, ok? Nós já sabemos que a moda é aquela que apresenta maior frequência, né? Então, eu tenho frequência 1, 3, 6 e 2. Então, a maior frequência é o 6. Portanto, a frequência modal desta minha distribuição, dessa minha variável contínua aqui, a frequência modal é o 6, ok? A frequência anterior à frequência modal vai ser o 3. A frequência posterior à frequência modal é o 2. Então, tudo bem, isso aqui é uma recordação que a gente está falando. Quando se trata de uma moda de variável contínua, né, que é o exemplo que a gente tem aí no caderno, na apostila, nós temos 3 tipos. Nós podemos falar da moda de King, de Sisuber e de Pearson, tá? Nós vamos ver agora a de King e a de Sisuber, tá? Eu vou falar dessas duas para vocês. Todas essas duas aqui, eu preciso usar uma fórmula. Como eu já disse, como eu já falei, né? Nós não precisamos decorar fórmula, tá? Então, a fórmula para eu achar a moda através de King, da distribuição, esse LMO é limite inferior, porque o L é minúsculo, da classe modal, ok? Aqui, a frequência posterior à frequência modal, dividido pela frequência anterior à classe modal, mais a frequência posterior à classe modal, que vocês estão vendo que é a mesma aqui, ok? Isso vezes a amplitude. O que é a amplitude mesmo? É a diferença
entre o limite superior e o inferior. Então, a amplitude aqui é 10, 20 menos 10 é 10, 30 menos 20 é 10, 40 menos 30 é 10. Então, o meu H vai ser o intervalo, a amplitude, ok? Então, esses dados que eu tenho aqui, que está na fórmula, né? Vocês vão observar que tem tudo explicado aqui. A fórmula está aqui e o que significa cada letra dessa, o que significa cada dado deste aqui, ok?